Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. Na página 5, queridos, da sua apostila, desde já desculpe os barulhos, porque eu estou aqui no meu terraço, então o barulho é inevitável. Queridos, porém, aqui na sua apostila, na página de número 5, verdade? Nós temos aí um estudo que merece muito a nossa apreciação. Queridos, como alguns de vocês já devem ter ouvido que em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz que os filhos de Deus se adentraram às filhas dos homens, Então, e uns interpretam que os filhos de Deus se relacionaram com anjos, ou seja, se relacionaram sexualmente. Porém, queridos, nós vamos tirar todas as dúvidas concernentes a este episódio de Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4. Eu vou fazer um resumo, mas é um resumo esclarecedor, é um resumo que vai tirar todas as suas dúvidas. Está aí na apostila, argumentos por argumentos, Nós temos aí todas as interpretações possíveis desse texto. Porém, nós vamos nos basear nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Ouçam bem o que lerei para vocês. Diz o texto: esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e falam também de gigantes valentes que habitavam a terra. Sobre isso, existem basicamente 3 possibilidades de interpretação, meus amados irmãos. A interpretação cristã tradicional, que identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. Então, na primeira interpretação, queridos, nós temos aí 2 linhagens, Mas vamos continuar. Então, aí você vai dizer, Paulo, que isso tem a ver com os anjos. Calma, você vai entender. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Encontramos a nossa matéria, a nossa disciplina, e nós não podemos concordar com esta teoria ou com esta interpretação. Continuamos. Nesse caso, então, alguns anjos, ou seja, eles dizem que alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Queridos, deixa eu vos falar, anjos são seres assexuados. Anjos não se reproduzem conforme a sua espécie. Anjos não têm sexo. São seres espirituais.
Há também uma interpretação que surgiu por volta dos séculos 2 depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade sobre a terra. Queridos, na verdade, essas três interpretações faladas anteriormente, elas merecem a nossa análise, a nossa argumentação. Porém, queridos, estamos aqui para poder tirar toda dúvida e interpretar esta passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo de 1 a 4, conforme as Sagradas Escrituras. Na nossa pequenez, na nossa humildade, nós vamos tentar aqui tirar todas as dúvidas que se tem concernente a estes versículos. Continuando a leitura, mas, sem dúvida, a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus como anjos. Não, está errado. Filhos de Deus, querido, existe uma coisa chamada hebraísmo. Filhos de Deus, dois substantivos. Os judeus, eles usavam dois substantivos para qualificar o sujeito. Aí nós temos filho de Deus, filho do homem, filho de Belial. Belial é substantivo, como filho também é. Deus é substantivo, como filho também é. Então, os judeus usam dois substantivos para qualificar um ser humano. Então, meus queridos, nós, como somos brasileiros, nós usamos para qualificar um homem, nós usamos o quê? Adjetivos. Paulo, bonito. Brasil, maravilhoso. Menina, linda. Então, nós usamos adjetivo diferente dos judeus. Queridos, olha só, continuando a leitura, isto porque ela contradiz a declaração de Jesus de que os anjos não se casam. Isto está escrito em Mateus 12, versículo 25. Além disso, os anjos participaram dos acontecimentos. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar por que o castigo divino recai sobre a humanidade. Gênesis 6:3. Então, queridos, por que, se eram anjos, por que só a humanidade recebe a sentença? Só a humanidade será destruída. Só a humanidade recebe a sentença pelo seu pecado. Então, queridos, eu quero deixar bem claro para os meus irmãos que esta interpretação de que os filhos de Deus eram anjos está equivocada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, merece a nossa análise. Porque nós vamos ler em livros, nós vamos ler na internet, nós vamos ver várias pessoas interpretando esta passagem bíblica erroneamente. Para terminar, queridos, então, Gênesis 6 provavelmente mostra como essas duas linhagens
se misturaram. Isto é, os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e os descendentes de Caim, que representam a descendência espiritual de Satanás. Então, queridos, basicamente, é esse o resumo que eu queria fazer da página de número 5. Porém, meus amados irmãos, gostaria que vocês lessem, com carinho, olhassem, tá? Bonitinho, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida concernente a este texto bíblico, que é de grande relevância para a nossa disciplina. Queridos, dos erros, peço perdão, né? Como estamos se reinventando, vocês vão encontrar assim uma gagueira, uma repetiçãozinha. Eu espero que vocês nos perdoem, mas isso para nós é novidade, nós estamos nos reinventando nesse momento de pandemia. Então eu conto com o entendimento, né, com a cordialidade dos meus irmãos, tá bom? Um beijo grande a vocês. Essa é a nossa 4ª aula, se não me engano, tá bom?